que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés. Também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. Grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes Zaqueu o cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez, saudamos aos nossos irmãos, a você que nos acompanha pelas páginas do Facebook da Paróquia Cristo Redentor, você que nos acompanha pela página da Diocese de Caçador. Nesse dia, terceiro domingo da Quaresma, nós colocamos todas as nossas intenções no altar do Senhor, lembrando de tantas pessoas que morreram ou que estão hospitalizadas, vítimas da Covid-19, renovando a nossa oração pelo descanso eterno nessa Santa Missa de Ludovico Tacchi, ele é irmão da Dona Josefa, Osvaldo Radek e Cleomar Aparecida Vieira, os dois falecidos durante esta semana. Lembrando também o ano de falecimento de Albino Moraes, um mês de falecimento de Ivanir Bazejo, 7º dia de falecimento de Ivo Domingues dos Santos, 1 ano e 4 meses de Darcy Chinato, lembrando também o falecimento de João Moreira, do seu Adair também, falecido na última sexta-feira, sepultado hoje. Nesta Santa Missa, renovamos a nossa oração e nos fortalecemos rezando pela saúde das pessoas vitimadas pelo Covid. Rezar de forma muito especial por algumas pessoas, né? Continuar rezando pelo Padre André Juliano de Souza, padre da nossa diocese, que está na UTI em Canoinhas, situação
pouco melhor do que ontem, mas ainda muito grave, esperando cuidados. Rezar pela nossa secretária, a Rosane. Força aí, Rosane, estamos rezando por você, ela que está hospitalizada. Também unidos à família Campanharo, Bernardi, queremos rezar pela saúde de Marcos Campanharo, a família toda que está acompanhando essa Santa Missa, se unindo em oração pela sua rápida recuperação. Então, força aí, Padre André, força Rosane, força Marcos. Rezar também pela Dona Iva, agente da Pastoral da Saúde, toda a pastoral unida e nós unidos em oração por você e por sua família. Da mesma forma, rezamos pelos outros padres de nossa diocese que passam por um momento difícil em razão da pandemia, em razão do Covid, da infecção. Padre Renato Caron, Padre Valcir Baroncello, Padre Valmir Paza, pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Saúde, de Nossa Senhora da Aparecida, de São Camilo, sobre essas pessoas. Convido você também a colocar a sua intenção nos comentários desta transmissão. Nós estaremos rezando por sua intenção. E de forma muito especial, hoje nós rezamos pela juventude de nossa diocese, que com esta missa conclui a sua Assembleia Diocesana, realizada de forma virtual. Hoje eles tiveram momentos de debate, momentos de reflexão, momentos de decisão, e agora unidos, ainda que virtualmente, estamos ao redor da Eucaristia, rendendo graças a Deus, né? Bendito seja Deus pelo trabalho de nossa juventude, aqui representada por alguns jovens. Bendito seja Deus por todos os jovens de nossa diocese. Rezamos por eles, rezamos pela vida, pela missão de todos os nossos jovens. No início dessa Santa Missa, vamos reconhecer os nossos pecados, os erros, e cheios de humildade invocar o perdão e a misericórdia de Deus. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos.
Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão de nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora atentamente acompanhemos as leituras da palavra de Deus. A lei foi dada por Moisés. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna, mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna.
Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos que nos acompanham do Facebook da Paróquia Cristo Redentor, da Diocese de Caçador, estimado Padre Valdir, seu Enio, estimada juventude aqui presente, representantes da coordenação, juventude que nos acompanha, querida família,
A liturgia de hoje nos convida a continuar juntos este itinerário quaresmal, esta caminhada, este retiro de preparação para a Páscoa do Senhor. Vivendo hoje o terceiro domingo do tempo quaresmal, domingo em que contemplamos a instituição da lei de Deus, contemplamos também a purificação do templo. E falando da instituição da lei, nós sabemos que a caminhada quaresmal é uma caminhada de passagem, e aí a palavra Páscoa, passagem da morte para a vida, passagem da escravidão para a liberdade. E se Deus nos liberta, como libertou o povo de Deus lá do Egito, para a terra prometida, Deus também nos liberta. Hoje nós vemos as condições do amor de Deus, as condições para viver a liberdade. E as condições que são os mandamentos, muito conhecidos, provavelmente todos nós aqui, e os que acompanham sabem de cor, salteado, quais são os 10 mandamentos, nem sempre muito vividos os 10 mandamentos, mas a verdade é que elas são as condições do amor, desse pacto, dessa aliança divina com a humanidade. Entre esses 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos que demonstram as condições da nossa relação com Deus, e os outros 7 mandamentos, a nossa relação com os outros, a nossa relação com as pessoas. Moisés sobe a montanha para receber as leis, Jesus também sobe a montanha para ir a Jerusalém, o lugar sagrado. Para o povo de Deus, subir a montanha é sinal de subir para se encontrar com Deus. Por isso, Moisés vai ao monte, ouvir Deus, receber a lei. A transfiguração acontece na montanha, sermão na montanha. Jesus costumava rezar no lugar à parte, no alto, e o templo também é no lugar alto. Os lugares elevados, considerados lugares de encontro com o Senhor. Por isso é aí que o templo está construído. Mas olha o que aconteceu com esse templo. Os interesses humanos roubaram esse lugar. Roubaram e fizeram do lugar do encontro com Deus um lugar de encontro com os falsos deuses, um lugar de encontro com os negócios, um lugar de encontro com o Deus dinheiro. O interesse humano tirou Deus do seu devido lugar. E Jesus, ao ver aquilo, vai passando pelos espaços, vai se irritando até que no momento não dá mais, não segura. Se irrita, faz o chicote. De acordo com o padre Valdir, ele deve ter demorado muito para fazer aquele chicote, então ele pensou muito no que ia fazer. Nunca fiz um chicote, padre Valdir, não faço ideia de se leva muito ou pouco tempo. A verdade é que Jesus com certeza foi se revoltando, foi se estressando com aquilo tudo. E por isso expulsa, purifica. Não façais do lugar de encontro com Deus um lugar de negócio. Jesus, por isso, purifica aquele espaço. Ao purificar, num momento seguinte ele diz: destruí esse templo de pedra e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele nos mostra que o lugar de encontro com Deus não é mais o templo de pedra. O templo de pedra é um lugar importante para se encontrar, sim, mas o encontro com Deus se dá no próprio corpo de Jesus Cristo. É em Cristo que nós nos encontramos com Deus. Por isso os 3 dias. 3 dias ele ressuscita. Hoje nós estamos vivendo um período de pandemia. Um tempo de portas do templo fechadas. A igreja com os bancos todos vazios. E não à toa nós fazemos isso. Porque é a hora de nós preservarmos e cuidarmos do verdadeiro templo, que é
a nossa vida, nosso corpo. Nós, o catecismo nos diz isso, nós somos templo do Espírito Santo. Nós devemos ter a nossa vida defendida e cuidada. Não existe essa conversa de defendermos o dinheiro e defendermos a vida. Isso é fazer dois senhores, isso é fazer dois deuses. Nós somos templos do Espírito Santo. O dinheiro não é templo do Espírito Santo. A riqueza, a economia não é templo do Espírito Santo. Nós é que precisamos ser defendidos. A vida humana é que deve ser defendida incondicionalmente. A todo custo nós devemos defendê-la. E hoje o Papa, na sua homilia lá no Iraque, concluindo a sua visita ao Iraque, durante a sua homilia, ele lembrava exatamente isso, que nós somos templos do Espírito Santo. E assim como Jesus purificou aquele templo de pedra, na quaresma nós devemos purificar o nosso templo, que é o nosso corpo. Nós devemos nos purificar. Devemos mudar a nossa mentalidade, devemos mudar o nosso coração, devemos mudar as nossas atitudes para que elas se convertam em direção à vontade de Deus. E ele dizia uma palavra, uma frase muito interessante, que para nós purificarmos, para nós limparmos uma casa, nós precisamos sujar as nossas mãos. Para nós purificarmos um lugar, não tem outro jeito, né? Para fazer uma faxina, obrigatoriamente a gente vai se sujar. E para nós nos purificarmos, não dá de ficar de braços cruzados. É preciso nos mexermos. É preciso, como ele disse lá em 2013, nos enlamearmos, irmos e nos preocuparmos com os necessitados. Desde 2019 até o ano de 2023, a igreja tem vivido e nos apresentado as diretrizes gerais da ação evangelizadora, mostrando a nossa igreja como uma comunidade eclesial que se coloca em missão, uma casa sustentada por 4 pilares. Nesta purificação necessária também para a nossa igreja, também para os representantes da igreja, para todos os membros desse corpo de Cristo, a necessária purificação passa pelo fortalecimento desses 4 pilares. O pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. Como reforçarmos o pilar da palavra? Nos vivendo centralizados na palavra de Deus, ouvindo e anunciando a palavra, vivenciando a iniciação à vida cristã, transmitindo a fé aos irmãos. Viver o pão, valorizando os momentos de liturgia, vivendo bem a espiritualidade, vivendo bem os momentos de oração, seja no templo, seja de forma pessoal, seja em nossa casa, a igreja doméstica. Viver a caridade, o serviço, o cuidado da vida plena com os outros. É o ato de sujar as mãos, de se preocupar com os outros. Continua sendo tempo de cuidar dos outros, dos irmãos necessitados. E é claro, a igreja que só é igreja porque ela vive em estado permanente de missão, porque ela é missionária, porque ela não tem medo de anunciar a boa nova, anunciar o Cristo, como diz São Francisco, se preciso por palavras, mas principalmente com seus gestos aos irmãos. Não tenhamos medo de nos enlamear, de para nos purificar, sujar as nossas mãos. E para concluir a reflexão, me dirijo agora a toda a nossa juventude, a juventude aqui representada, os jovens que nos acompanham, esse povo preferido pela nossa igreja. Repito novamente as palavras do Papa Francisco, na Christus Vivit. Não tenham medo de ser jovens, que ninguém vos roube a alegria de ser jovens. Nessas diretrizes, nesta comunidade casa, num momento lá no ponto 68, se não me engano, a igreja aponta a sua preocupação com a juventude.
No ponto 62, as diretrizes nos dizem: em meio a tudo isso, a este mundo, a esta sociedade, percebe-se o desafio experimentado pelos jovens. Eles sentem na pele a confusão e o atordoamento que dão a impressão de reinar no mundo. São os que mais sentem a fragilidade de referências e da precariedade de critérios. No mundo atual, caracterizado por um pluralismo cada vez mais evidente e por um leque de opções sempre mais amplo, a questão das escolhas a fazer apresenta-se com particular intensidade e a diversos níveis, principalmente entre os itinerários de vida cada vez menos lineares, marcados por grandes precariedades. Muitas vezes os jovens movem-se entre abordagens extremas e ingênuas. Em outras palavras, o que as diretrizes nos dizem é que nesse mundo fragilizado por critérios, por valores, nesse mundo em que se deixa o essencial, os valores do reino de lado, para se viver os valores do mundo, a juventude encontra-se muitas vezes atordoada, encontra-se muitas vezes perdida, né? A que vozes nós vamos seguir? Quem nós vamos escutar? Quando as nossas instituições que dão segurança são colocadas em xeque, são criticadas, quando as nossas raízes, as nossas famílias são postas em segundo plano, quando a voz da igreja também é criticada, a voz da igreja é inclusive humilhada, quando a voz de nossos educadores, quando a voz de nossos governantes também não é respeitada. Quando, enfim, todas aquelas palavras que nos dariam um norte, segurança, as palavras que seriam o nosso pilar, estão colocadas em xeque, a juventude diz: e agora, José? A quem nós vamos seguir? Querida juventude, sigamos a Cristo. A palavra de Deus está nas mãos de vocês. A boa nova de Cristo está aberta para vocês ouvirem, para vocês seguirem. Tem muitas vozes por aí, tem muitas falsas vozes por aí, vozes que querem levar à perdição. Nos amparemos e coloquemos, purificando o nosso coração, na palavra e na vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fortaleça toda a nossa juventude. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é um novo templo do encontro com Deus. Por meio dele, dirijamo-nos ao Pai e após cada prece digamos: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Revigorai, Senhor, com sabedoria a cruz de Cristo, e a força da vossa palavra, a Igreja, a comunidade dos fiéis e templo vivo do Espírito Santo, nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Abençoai o Papa e todo o corpo eclesial, do qual Cristo é a cabeça, e dai-lhes perseverança na missão
de evangelizar, nós vos pedimos. Senhor, com vossa graça. Iluminai os teólogos e catequistas em sua missão de impulsionar a fé e favorecer o conhecimento e a vivência de vossa palavra, nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Ajudai-nos a acolher os apelos da campanha da Fraternidade Ecumênica, que nos propõe encontrar o sentido da vida mediante o diálogo fraterno e o olhar amoroso dirigido ao próximo, nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Rezemos também para a nova coordenação diocesana da Pastoral da Juventude, que sigam os caminhos de Cristo. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Tudo isso nós os pedimos por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz nos envia. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, com tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, com tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza, e ser a partilha dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Amém. Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria, cada ano, a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais, que nos deram vida nova e nos tornaram filhos e filhas vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
nome do Senhor, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim daquela ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, perpétua e felicidade, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício de nossa reconciliação estenda a paz da salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, Papa Francisco,
nosso futuro bispo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembramos dessa semana seu Ludovico, irmão da dona Josefa, seu Osvaldo Radec, Cleomar Aparecida Vieira. É um ano do seu Albino Moraes. Um mês do seu Ivanir Bazejo. 7º dia de Ivo. 1 ano e 4 meses de Darcy Quinato, João Moreira. E hoje a gente também fez a encomendação do nosso amigo trabalhador, o seu Adair. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Unidos em oração, nós aqui, vocês em seus lares, convido a rezarmos cheios de fé por toda a nossa juventude, por aqueles que perseveram junto à família, à comunidade, rezar por aqueles que estão desesperançados, desacordoados, desiludidos, rezar também por aqueles que se encontram sofrendo em razão da violência presente no mundo. Por eles rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima, dá vida à nossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Ó Pai, teu povo busca a vida nova na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Quando na vida andamos no deserto e a tentação vem nos tirar a paz, a fortaleza e a palavra certa, em ti buscamos, Deus de nossos pais. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo o nosso Senhor. Amém. Amém. Nós vamos agora acompanhar o momento dirigido pela Pastoral da Juventude, a conclusão desta assembleia realizada de forma virtual. Então, passa a palavra a Josiele. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à juventude que participou hoje da Assembleia Diocesana, da PJ. Então, a Assembleia começou ontem, no sábado, e nós finalizamos, na verdade, estamos finalizando agora, com o anúncio da nova coordenação, o novo liberado e a nova assessoria. Então, eu quero dizer, que foi uma alegria, para mim, ser secretária durante esses 3 anos. Então, eu deixo a minha gratidão aqui à Diocese de Caçadora, Pastoral da Juventude. E aí quero aproveitar esse momento, antes de anunciar a nova coordenação, a coordenação antiga da Pastoral da Juventude.
Lembrando, então, que a nossa assembleia aconteceu toda de forma virtual, né? Em vista da pandemia e dos cuidados sanitários necessários nesse tempo, né? Querida coordenação diocesana da Pastoral da Juventude do Contestado, enfim, passou os 3 anos. Foram muitas coisas vividas juntos e juntas. Cada uma de vocês ajudou a costurar um pouco da colcha da PJ. Ajudou a construir a história da PJ. Chegamos ao fim de um ciclo. E quem diria que o compromisso que assumimos de forma tão calorosa hoje estaria passando por uma crise de abraços? Quem imaginaria que a roda em que fomos acolhidos hoje se finda de forma virtual? Não há mão na mão, não tem olho no olho. Qual o motivo então de celebrar? Se fosse apenas esse o fim, não haveria motivação em se alegrar. Mas todos sabemos que os 3 anos não se resumem só a isso. E todos os momentos e memórias criadas, e os cheiros, e os gostos, e os sorrisos. O que dizer dos laços que criamos, dos choros que criaram risos, e do calor que derreteu corações. E por fim, entendemos que por mais longe que estivéssemos, sempre haveria uma última oração para salvar nossos corações. Hoje, em círculo, de mãos dadas, findamos nossa missão. O fogo que aquece, ilumina e consome nos mostra a importância dos passos dados juntos e juntas. Não somos apenas um, somos partes diferentes e única de um todo. Porém, o caminho, esse sim, é um só, que ruma a uma civilização justa, segura, igualitária, humana, coerente, revolucionária ou simplesmente a civilização do amor. Muitos foram os rostos e nomes que passaram por estes espaços e certamente estão nesse caminho. Ana Paula, Bruna, Luciano, Igor, Mariane, Moacir, Vinícius e Pamela. Gratidão a vocês pelas contribuições, parceria e protagonismo durante o tempo que estiveram na coordenação. Mas hoje, de forma mais direta e especial, quero agradecer a você, Gabriele. Você foi apoio para todos e todas, principalmente para mim. Você foi acolhida, amor, cuidado, defesa e luta. Você foi amiga e exemplo para muitos e muitas. Admiro sua disponibilidade em ajudar, sua lealdade e por ser verdadeira, acreditar no verdadeiro e lutar pelo verdadeiro. Sinto muito orgulho de quem você é e de quem certamente se tornará. Lhe desejo prosperidade, ousadia, coerência nas escolhas e decisões e que as mesmas lhe tragam felicidade. Obrigada. Gustavo, você foi tranquilidade, comunicação, criatividade e acolhida. Você quis viver tudo e agora disse sim para um trabalho de muita responsabilidade, representar a diocese, a PJ na diocese. Desejo que você viva este ciclo novo com intensidade, que ele venha com prosperidade e muitas alegrias. Nunca se esqueça de sorrir, mesmo quando as renúncias vierem. Nunca se esqueça de esperançar, mesmo quando os choros vierem. Lhe desejo força, sabedoria e esperança. Obrigada. Irene, você foi simples, leve, sempre disposta a cuidar, amar e abraçar. Você foi mãe e afeto, sempre disposta a mostrar seu carinho, através de suas artes, lembrancinhas e EVAs. Lhe desejo muitas e muitas felicidades, amor e protagonismo em sua vida. Que você conquiste tudo que sonha e que busca.
Obrigada. Roberto, o Beto. Foi alegria, música, animação e sossego. Sempre ouvindo, entendendo as personalidades e aconselhando. Foi prudente nas palavras e ações. Lhe desejo neste novo ciclo força para entender o propósito de tudo e esperança para todos os dias. Obrigada. Sendo assim, antiga coordenação, o fim desse ciclo deve ser celebrado, pois as sementes que vocês plantaram nesse tempo de coordenação foram cuidadas e hoje floresce. Uma nova coordenação surge. Para dar continuidade a tudo que foi almejado e aquilo que vocês nem imaginavam. Hoje vocês deixam de ser apenas um grupo para ganharem o mundo, porém, deixando um pedaço de vocês nessa história. Hoje vocês se olham nos olhos e já se conhecem, se respeitam e se amam. Vocês construíram um laço, união e parceria. Ao fim disso, brindamos entre cafés ou chás um coração aquecido e tranquilo. Brindamos a vida, a conquista e a novos horizontes. Brindamos com sensação de dever cumprido. E nós, coordenação, cumprimos a nossa parte. Feliz novo ciclo. Então, com essa mensagem, eu quero deixar a minha gratidão à coordenação, por todo o trabalho, pela disponibilidade e doação. E agora, vamos para o momento esperado. Só um pouquinho que o Gustavo quer falar. Boa noite, pessoal, juventude. Mais perto, porque senão não adianta, Então, fazer uma homenagem para a atual secretária, pelo menos por enquanto, foi bastante difícil. Então, vamos lá. Querida Josiele Machado Grem, chegou um dos grandes momentos mais especiais. Quero ver se você não vai chorar. Vamos ver, vou tentar. É com grande alegria que posso realizar essa homenagem, por mais simples que ela seja, é de coração. São muitas palavras, muitas para descrever a gratidão por todo esse tempo. Gosto muito de recordar lá no início, no ano 2017, quando tivemos a nossa primeira reunião na cidade de Timbó Grande. Ainda lembro que acompanhei na primeira reunião do regional, onde eu já tinha ido há uns meses antes, mas agora estou te acompanhando como uma nova liberada. Ainda nesse ano, a gente teve muitas conversas para saber como que construiríamos todo esse processo. E aí fizemos a Edjuv. Foi a primeira atividade. Mas nós precisamos realizar a assembleia. E realizamos na cidade de Iomerê. E você foi escolhido oficialmente para começar essa trajetória dos 3 anos. Mas uma coisa que após essa assembleia, eu posso lembrar que é o 12º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude. Onde, para ninguém menos, que a gente foi para Rio Branco, no Acre. Que viagem, 4.000 quilômetros, algo inesperado, uma das maiores experiências das nossas vidas. Algo que mudou muito o nosso caminhar. E que a partir dessa viagem, você iniciou seu processo de evolução dentro da PJ. E isso foi uma grande alegria. 2018 foi um ano cheio de atividades. Edjuv, Noite da Juventude, aqui na Micro de Caçador, DNJ, as formações, Assembleia Regional, RAGE, nossa, foram muitas. 2019 chega e vamos executar uma Edjuv um pouco diferenciada, Vamos lá para Micro de Canoinhas.
onde as viagens com muitas histórias, brincadeiras e muito mais. Algo que ficará marcado. Decidimos que faríamos uma missão jovem como fechamento de nossas atividades. E eis que escolhemos a cidade de Santa Cecília. Aceitaram e fomos muito bem acolhidos. Antes da missão, foram várias reuniões para analisar a cidade e preparar a pré-missão jovem. Executamos e foi um sucesso. Enfim, chegamos em 2020, ano da missão jovem, já que a última realizada havia sido em 2013, na cidade de Umerê. Há muitos anos sem, e precisaríamos muito retornar isso. Executamos e foi maravilhoso, marcante para todos nós da coordenação, mas certeza marcante para a nossa juventude. Durante esse processo, conseguimos ressurgir mais grupos de base, mas claro que cada um surgindo no seu tempo, evoluindo gradativamente. Chegam em alguns momentos que a gente briga, discute, mas faz parte, porque depois que a poeira baixa, a gente volta, pois sabemos que faz parte dessas discussões. Faz nós refletir e perdoar, pois somos seres humanos, erramos para acertar no futuro. 2020 ainda foi marcado pelo início da pandemia. Tempo de reinventar, tempo de novas formas de trabalhar, tempo de novas formas de interagir com a juventude e com a coordenação. Faríamos a assembleia ainda no mês de agosto, mas precisamos adiar. Entretanto, com muita esperança, realizamos algumas atividades, como lives, BNJs, gincana, tudo de forma online. 2021 chega e ainda estamos nesse momento complicado, mas conseguimos analisar, recriar uma assembleia de forma online, mesmo com as limitações. E acredito que nesse momento que eu estou lendo essa carta, já executamos ela. Josi, gratidão pelo seu trabalho, pelo seu empenho de vir e acolher tudo isso, de evoluir em cada ano que passava. Mas chega um momento em que o ciclo encerra, para auxiliar no início de um novo. Reconstruímos a PJ do Contestado e agora é tempo de realizar a transição. É tempo de agradecer, em nome da CDPJ, gratidão pela doação da sua vida, gratidão. Muita sorte na sua caminhada como engenheira, como gastrônoma, quem sabe, e muito mais. Obrigado, obrigada, atenciosamente, Gustavo. Então pode abraçar. Obrigada, Gustavo, obrigada, coordenação, por tudo. Então chegou o grande momento, o momento que a gente já se despediu, já é a antiga coordenação, e agora eu vou anunciar para vocês, então, os nomes da próxima coordenação, que assumem o liberado e a assessoria eclesial e assessoria leiga. Então, pela micro-região de Caçador, os nomes serão Gabriele e Guilherme. Pela micro-região de Santa Cecília, Alanes e Yasmin. Pela micro-região de Videira, Cauane e Camilo. E pela micro-região de Porto União, Márcia e Bárbara. Então, como foi explicado anteriormente ali na Assembleia, o Luiz, então, disponibilizou um link onde vocês fizeram votação. Eu vou passar para vocês o resultado. Então, o Gustavo, era o nome que entrava em votação. 100% dos delegados votaram, então, no Gustavo como novo secretário diocesano da Pastoral da Juventude. Os padres, então, assessores, foi quase 100%, teve apenas um voto, que não foi a favor dos dois assumirem o trabalho de referencial eclesial. Então, os padres são o padre Vilmar Gazzaniga, lá de Santa Cecília, da paróquia Santa Cecília, e o padre Moacir Caetano, de Lembo Regis, da paróquia Santo Antônio. Então, esses são os dois padres que assumem o trabalho como referencial eclesial da Pastoral da Juventude aqui de Caçador. E então,
né? O que a gente tinha mais de votação eram os assessores leigos. Então, os 2 assessores mais votados foram Gabriel, aqui de Caçador, e Laísa, de Porto União. Então, foram os 2 nomes mais votados. Agora, a gente vai pegar o nome dos assessores, né? E o nome do liberado será encaminhado para a Cúria Diocesana e lá será feito o respaldo final. Então, essa é a nova coordenação, a nova assessoria e o novo liberado. Vou passar para eles têm uma palavrinha para vocês. Obrigada, pessoal. Um bom descanso e um próximo triênio abençoado e próspero. Então vamos lá de novo, né? Então, essas palavras vão para a nossa futura assessoria. A vocação se desenvolve na fé em diferentes formas. E nesta vida pastoral, por vezes, somos tomados pelo sentimento de cuidado, escuta e de conselho. Ressignificar nossa vida trilhada à juventude passa por processos, e quando é chegada a hora de novas sementes florescerem no reino, sentimos um encantamento por acompanhar seu voo e lhe mostrar o significado do terninho. Para isso, a assessoria vem e nos arrebata, fazendo com que o sentimento não seja mais ser e sim fazer. O caminho que vocês decidiram trilhar é cheio de desafios, iluminado de sorrisos e perfumado de sonhos. Vocês estão doando a sua vida para cuidar do mais precioso no processo, as bases. Que neste caminho não lhes falte criatividade, resiliência e atitude. Que suas palavras sejam acolhidas, mas também de anunciação. Que vocês entendam que sempre é compreensível errar, mas que isso não deve ser sem significado. Saibam que suas palavras têm peso e serão memória na vida dos novos protagonistas. Entendam que observar o voo do outro te dá a sensação de liberdade e que, por fim, estamos prontos a servir, sabendo que só uma coisa é necessária. Espalhem o amor, costurem os retalhos e ensinem o esperançar, pois esse não é um serviço, e sim uma vocação. Obrigado. Nós trazemos também a nossa mensagem, a nossa nova coordenação. A gente sabe que não é da forma que eles esperavam estar sendo acolhidos nesse momento, mas que eles sintam um pouco do carinho que nós temos por eles. Então, querida nova coordenação, um novo ciclo se inicia e já ouvimos nos sinos das catedrais seus sorrisos anunciando. Os ventos de mudança vêm em forma de esperança. Hoje acolhemos suas vidas em forma de reconhecimento pelos rostos que representam. Vocês serão o rosto da juventude da Diocese de Caçador. É contagiante a energia que vocês trazem, o amor que vocês transmitem e o brilho no olhar. E saibam, a cada evento, a cada encontro e a cada reunião, eles se renovam. Como é lindo cirandar a vida com uma juventude tão comprometida com nossa sonhada civilização do amor. Desejamos a vocês que nem sempre seja fácil, pois as melhores recompensas não vêm na calmaria. Desejamos que criem memórias e façam infinitos laços, pois é isso que levamos como herança. Desejamos que hajam muitas situações a serem sonhadas, muitos sonhos a serem rezados e muitas rezas a serem compartilhadas. Desejamos que vocês sejam totalmente diferentes uns dos outros e que nessa diversidade vocês consigam construir a unidade de ser amor.
Desejamos que sempre haja uma cuia para unir, uma canção para embalar e a oportunidade de olhar no outro e se enxergar. Desejamos vida, desejamos energia, desejamos fé. E por fim, desejamos que ainda hajam muitas coisas a desejar. Mas não esqueçam, sejamos uma pastoral pé no chão, que mira o horizonte em comunidade. Vocês hoje encarregam nas mãos a energia de uma terra contestada, marcada por lutas, sangue e história. Não percam suas raízes, mas também não deixem de florir. E por fim, que sempre que houverem dúvidas de como e por onde caminhar, sigam o conselho de um profeta do povo. Ser o que se é, falar o que se crê, crer no que se prega e viver o que se proclama, até as últimas consequências. Assim lhes diria Pedro Casaldáliga: rumem o horizonte e não esqueçam o que lhes é necessário. Com todo carinho, equipe da Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude. E por fim, não poderíamos deixar de agradecer o sim do Gustavo. Compreender o amor à juventude passa por decisões que moldam o nosso projeto de vida. Além disso, sentir o chamado a servir o projeto de Deus para com a juventude é, no mínimo, revolucionário. Novamente ressalvo: o sonho que tu sonhou não é mais teu. O olhar não é mais para dentro. E o grito é para a multidão. A partir de agora, o teu sonho é coletivo. E o caminho em comunidade rumo à civilização do amor deixa de ser idealizado e cria vida, forma e cor. É a chegada a hora de arregaçar as mangas, preparar o coração e afirmar: somos nós todos pastoral da juventude. Somos pastoral missionária, de evangelho vivido e sentido, de lutas sociais e de aconchego. E se você será o rosto dos jovens da PJ do Contestado, nas várias situações da diocese. Os pés que vão inspirar a juventude não caminharão sozinhos. Os braços que acolhem e protegem deverão contar com apoio. E o olhar que rumo ao horizonte estará sempre repleto de esperança. Afinal, o que nos guia é amor, e o que não é esperança senão amor. Tenha em mente que as batalhas serão muitas, que luta nenhuma é vencida sozinho. Por isso, não tenha medo de se abrir, de se deixar acompanhar, de pedir ajuda sempre que necessitar. Não tenha medo de usar sua voz para denunciar, proteger e anunciar. E que, apesar de tudo, a recompensa vem sempre em forma de amor. Que esses próximos 3 anos sejam repletos de batalhas, momentos e vivências. Afinal, a beleza não se encontra na calmaria. Com todo carinho, Coordenação Diocesana. E além disso, nós também queremos deixar o nosso abraço, nossa gratidão ao Luiz Duarte, que nessa assembleia, nesse processo todo esteve conosco, esteve ali sempre nos incentivando, nos apoiando, nos dando um colo, mesmo de longe, e que hoje estava tão ansioso quanto a gente por todas as decisões. Então, a gratidão aos que saem, a gratidão aos que ficam e a gratidão aos de sempre, porque a gente tem que lembrar que não deixaremos de ser pastoral da juventude. Uma vez pastoral, sempre pastoral. Então, muito obrigada por esse processo, pessoal. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. Então, obrigado, né? Nosso agradecimento. Primeiramente, obrigado, Josiele, minha amiga na caminhada, na missão. Agradecimento por toda essa sua dedicação nesse tempo, né? Sucesso na missão que você vai assumir agora na sociedade, também na igreja, na comunidade. Nossa gratidão a toda a coordenação, aos que estão aqui, aos que nos acompanham, muito obrigado, né? E na minha condição de referencial da Pastoral da Juventude aqui na cidade de Caçador, desejo sucesso, desejar, né, aos novos referenciais, a coordenação,
né? Um abraço especial, desejo sucesso Padre Vilmar Gazzaniga, Padre Moacir da Silva Caetano, também o Gustavo, sucesso na sua missão, aos demais todos, né? Muita alegria, muita paz, muita coragem, sejam perseverantes. Não nos deixem e que não vos deixem roubar sempre a alegria, tá bem? Coragem, força e paz a todos. Abraço especial também ao Luiz, né? O Luiz que esteve acompanhando, nosso amigo na missão em diversas atividades, também sempre acompanhando a juventude. Gostaria de lembrar a quem nos acompanha na paróquia e na diocese que nos próximos dias deve sair o encaminhamento oficial, mas desde já nos comunicamos que as atividades relacionadas à iniciação à vida cristã, que estavam suspensas até o dia de amanhã, permanecerão suspensas até a Páscoa. Tá? Então tudo que é atividade, reuniões presenciais, os encontros de catequese, enfim, todas as atividades, celebrações, por conta do momento presente, adiados. E nesse tempo nós estaremos trabalhando para pensar novos processos, né? Esperando desenrolar da situação da pandemia e, enfim, pedagogia, metodologia que permita que o processo catequético possa acontecer nesse contexto, sem prejuízo para catequizandos e para as famílias, tá bom? Lembrar também que as celebrações da crisma da iniciação cristã, que eram previstas para o tempo pascal, e aqui na Paróquia Cristo Redentor para o dia 17 e 18 de abril, também por hora seguem adiadas, tá bem? Pedimos a compreensão de todos. Por fim, peço que rezemos uma Ave Maria por todas as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, né, por conta da pandemia. E aqui a nossa oração muito forte, muito especial, cheia de fé, pelo Marcos Campanharo, pelo Padre André Juliano, pela Rosane Pierog. Vamos nos unir em oração por eles, nos unir em oração também pelos demais nossos amigos, conhecidos que estão nos hospitais ou em suas casas infectados. A Maria nos dirigamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Fizemos uma Ave Maria por todos os nossos jovens, a fim de que, por sua intercessão, o Espírito Santo os ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Juventude, rogai por nós. Obrigado, coordenação da juventude aqui presente. Obrigado, Padre Valdir, por concelebrar e por transmitir o nosso cameraman, né, com 2 câmeras aí, né? O bicho não é fraco, né? Obrigado também a seu Enio pela animação tão bonita, por nos ajudar nessa Santa Missa. E obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueçamos, momento de nos cuidar. É momento de cuidar do templo do Espírito Santo. Cuidar a nossa vida, cuidar o nosso corpo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com todo o bem do céu e da terra, pela intercessão de nossa Mãe Maria, a Senhora de Aparecida e da Saúde, de São José, seu esposo, de São Francisco de Assis, padroeiro em nossa diocese, Santas Perpétua e Felicidade, cujo dia celebramos hoje, São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, desça sobre vocês, sobre vossas famílias, sobre todos os nossos jovens, a bênção e a paz do Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa paz. Fiquemos em paz, porque Ele sempre nos acompanha. Graças a Deus. Santa
Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra no seu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria,